Olá pessoal, neste vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre um framework para desenvolvimento de interfaces gráficas em Python. E este framework será utilizado por nós para construir a nossa interface gráfica do software SCADA que iremos desenvolver nesse curso. Então pessoal, as interfaces gráficas permitem uma interação facilitada do usuário, uma vez que, como a gente viu em aulas passadas, muitas vezes a interação via console, via terminal, ela não é tão intuitiva e demanda muitas vezes várias ações do usuário para que a gente possa realizar uma determinada tarefa. A utilização de interfaces gráficas ela vem para facilitar justamente a interação entre o usuário e a máquina. Okay? Para desenvolver interfaces gráficas, a gente normalmente deve utilizar um framework ou uma biblioteca, tá certo? Cada linguagem de programação possui frameworks e bibliotecas típicas, tá certo? E assim como as demais, o Python também possui um conjunto bastante vasto de frameworks e bibliotecas para desenvolvimento de interfaces gráficas, ok? Dentre os frameworks mais conhecidos, pessoal, nós podemos citar o PyQt ou PyQt, tá certo? Que é um wrapper para a linguagem Python do framework Qt, que é muito utilizado e famoso, principalmente na linguagem C++. A gente tem o tkinter, que também é bastante utilizado em várias aplicações, o WXPython, e finalmente o Kiwi, que vai ser o framework utilizado por nós aqui neste curso, framework que eu resolvi adotar. Dentre os motivos da utilização do framework Kiwi, a gente pode destacar que ele é um framework de código aberto, tá certo? Multiplataforma. Então ele vai possibilitar que a gente desenvolva aplicações gráficas que podem rodar tanto em Windows quanto em Linux, macOS, né, ou OS X, Android e iOS. Então, você vai desenvolver uma aplicação que ela é multiplataforma. Claro que essa portabilidade entre plataformas, às vezes, ela não é tão direta. Por quê? Às vezes, questões de alguns dispositivos, resoluções, a forma de se programar, ela pode mudar um pouco, mas a linguagem é a mesma. Os comandos são parecidos. Então, essa flexibilidade fez com que eu resolvesse adotar o Kiwi para esse desenvolvimento dos supervisórios, até porque as aplicações mobile elas vêm ganhando muito campo, né? Então, muitas vezes se deseja desenvolver um supervisório ou pelo menos um visualizador de dados que seja compatível com o celular. E aí, utilizando o Kiwi, a gente consegue fazer isso perfeitamente. Ele possui um conjunto extenso de widgets que a gente vai ver, que são basicamente os blocos de montagem da interface gráfica, que são como botões, labels, telas, etc. E uma das principais vantagens, no meu entender, do framework Kiwi em relação aos demais, que também são muito bons, é o fato de ele possuir uma licença MIT. O que significa isso? Que a gente pode desenvolver uma aplicação com o Kiwi, fechar essa solução e vendê-la posteriormente. Então a gente pode utilizar o Kiwi, que é de código aberto, criar uma solução depois fechada, um aplicativo, um software, por exemplo, e depois vender esse código sem precisar liberar o código-fonte. Isso já não é possível, por exemplo, isso já não é possível, por exemplo, no Qt, né, que apesar de também ser de código livre, né, o Qt, ele é de licença GPL, tá certo, pessoal? E essa licença GPL, ela é open source, só que quando você deriva uma aplicação utilizando o framework Qt, você tem que disponibilizar o código para a comunidade, e isso acaba limitando um pouco a questão da comercialização. Apesar do Qt, ele possui um pacote, né, para utilização em aplicações comerciais, mas eu preferi o Kiwi, né, que ele é um framework bem interessante e tem essa vantagem. E além disso, né, ele possui aceleração via GPU. Então ele tem suporte ao OpenGL, a utilização de aceleração via GPU, que deixa as interfaces mais fluidas. Bom, pessoal, para instalar o Kiwi, a gente vai utilizar não o Python 3.8, mas o Python 3.7 devido à limitação em algumas incompatibilidades de certas bibliotecas. Então você vai ter que instalar o Python 3.7 aí na sua máquina, tá certo? Da mesma maneira que a gente fez para instalar o Python 3.8, só que a versão 3.7 eu vou deixar o link aí na descrição. E você deve seguir as instruções lá no site do Kiwi, tá certo?
Aqui eu fiz uma sequência dos principais passos, né? Primeiramente, a gente cria um virtual env para possibilitar que a gente trabalhe em um ambiente isolado e principalmente pelo fato de a gente trabalhar com uma versão do Python específica, que é a 3.7. Se vocês lembram, lá com o virtual env eu consigo definir aí qual é a versão do Python que eu vou trabalhar no meu ambiente. Então você vai ativar, né, assim como a gente já tinha feito, e vai instalar algumas dependências do Kivy primeiramente, através do pip, e finalmente o pip aqui nessa versão 1.11.1. É importante, pessoal, seguir aqui esses passos, porque existem algumas incompatibilidades na hora de instalar o Kivy. Por exemplo, se você instala o Kivy deps.sdl2 de uma outra versão, pode ser que você tenha problemas ao instalar o Kivy e ele não seja executado corretamente. Ok? Então nós vamos fazer aqui um exemplo básico, tá? Mostrando as principais funcionalidades, a lógica de programação em torno do Kivy, e logo em sequência a gente vai se aprofundar no Kivy, mas já orientado à aplicação, já desenvolvendo o software SCADA que a gente vai se propor a fazer nessa disciplina. Ok? Bom, então pessoal, para poupar um pouco de tempo, eu criei já o ambiente virtual seguindo aqueles passos e já vou disponibilizar para vocês aqui uma pastinha chamada Kivy_env. Então tudo que você vai precisar fazer é colocar essa pasta, né, que é o nosso ambiente virtual, aí na sua solução e ativar o ambiente virtual para que você possa estar utilizando. Beleza? Então eu vou disponibilizar um link com esse virtual env, você baixa no seu computador e executa. Ou, se você preferir, você pode fazer aqueles passos, né, de instalação ali que eu expliquei no slide. Bom, pessoal, para utilizar o Kivy, eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Eu não vou... a gente vai depois aprofundar bastante, usar muitos recursos durante o desenvolvimento da interface gráfica. Eu vou aqui, então, importar o Kivy, tá? Então, é import Kivy. E vou importar aqui o módulo básico, que é o app, tá certo? Então, from Kivy.app, import app, que é a classe base para a geração de aplicativos utilizando o Kivy, tá certo? Então, eu vou criar aqui um aplicativo básico, que eu vou chamar de Basic App. Aí, pessoal, qual que é a ideia do Kivy? A gente sempre vai ter alguns blocos prontos, né, alguns blocos base, que a gente vai chamar de widgets, e a gente vai criar as nossas soluções personalizando esses widgets. Ok? Quando eu falo a palavra personalizar, você já deve se lembrar da herança, que a gente trabalhou em aulas passadas. Então, toda vez que eu quero especializar uma classe, a gente trabalha com herança. E aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai trabalhar com uma aplicação base. Então, o Kivy já tem aí botões, labels, a própria janela, né? Então, a gente vai estar derivando, criando classes derivadas para personalizar e criar nossas aplicações. Então, aqui eu vou criar um Basic App, né, um aplicativo básico, a partir da classe App, que é definida no framework do Kivy. Então, vou colocar aqui aplicativo básico Kivy. Necessariamente, pessoal, eu devo implementar aqui dentro desse aplicativo básico um método chamado build. O que esse método build faz, pessoal? Basicamente, ele vai construir o nosso aplicativo. Então, ele vai construir a nossa janela, os botões e vai disponibilizar esse aplicativo construído para que ele possa ser executado. Ok? Então, esse método vai construir o aplicativo. E aqui nesse método eu posso simplesmente informar, eu tenho que retornar, né? Então esse método deve retornar exatamente qual é o nosso widget que queremos renderizar na tela. Eu vou criar aqui um aplicativo básico, pessoal, com um botão apenas. Então a gente já tem uma classe do Kivy que se chama button. Então é Kivy UX button import button. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um botão, ó, uma variável bt da classe button e posso passar aqui
algumas propriedades para esse botão. Por exemplo, existe uma propriedade chamada text, que vai ser o texto exibido no botão. Então, text botão 1. Uma vez, então, instanciado aqui o botão, eu vou fazer um return bt. Então, quando eu invocar o método run aqui dessa classe BasicApp, ele vai verificar vai executar aqui o build, vai criar o nosso widget, né, que foi criado aqui dentro, e vai utilizar o retorno aqui do método build para renderizar na nossa tela. Ok? Então, para a gente rodar aqui, é bem simples. Vou utilizar aquela diretiva, como aqui a gente está criando uma classe, vou usar aquele if name igual a bem, né? Porque se eu quisesse importar isso aqui, eu não preciso instanciar, é executar, né? Já expliquei isso em aulas passadas. Então, se esse for o modo principal, a gente simplesmente faz BasicApp, instancia e usa o método run. Ok? Então, isso aqui é um aplicativo simples do Kivy, ok? Que possui aí um widget, que vai ser o botão. Lembrando que o widget os widgets são os blocos base de construção dos aplicativos no Kivy. E ele vai ter só um botão, que no primeiro momento vai ter apenas o texto aqui, tá? Igual o botão 1 e mais nada. Então, vou rodar aqui a minha aplicação. Obviamente, você já tem que ter configurado o ambiente virtual. Ele vai rodar e vai gerar aqui a janelinha, tá vendo? Que tem um botão que você consegue clicar, mas por enquanto ele não faz nada. Ok? Bom, as propriedades dos widgets, pessoal, estão todas documentadas lá nas documentações do próprio Kivy. Tem uma documentação até boa, tá certo? Tem lá dentro do site, eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, tem lá a classe button, você vai colocar lá no site. Então lá vai ter todas as propriedades possíveis para o botão. Tudo que você pode fazer, o que você pode setar aqui na construção. Então tá tudo lá no site, tá? do Kivy. Bom, imagina agora que eu queira criar uma aplicação que tenha mais de um widget. Que, por exemplo, eu tenho aqui somente um botão, mas se eu quiser colocar agora um botão, um label, um texto, um gráfico, então como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, pessoal, a gente vai organizar os nossos vários widgets através do que a gente chama de layouts. Então a gente vai utilizar alguns layouts prontos, tá certo, aqui do Kivy, para que a gente possa configurar e arranjar esses nossos widgets na tela. Então, para utilizar os layouts, a gente também vai ter que importar. Então, vou colocar aqui from Kivy.wix. Eu vou importar aqui o box layout, que é um dos possíveis layouts aqui do Kivy. Tá, pessoal? O box layout, pessoal, basicamente vai permitir que a gente organize os nossos widgets de maneira sequencial. Então, a gente vai incluindo os nossos widgets dentro desse layout e eles vão ser automaticamente arranjados numa sequência ou horizontal ou vertical, dependendo da orientação que a gente escolher. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um layout. Eu vou chamar de box, né? Eu vou criar aqui uma instância da classe box layout. Vou incluir aqui um segundo widget, que é um label, tá? Que é basicamente um widget que me permite colocar um texto estático. Então, vou importar aqui o label. A gente vai criar aqui lb é igual a label. Eu consigo colocar aqui o text igual a label 1. Agora, pessoal, para que eu monte, né, esse novo arranjo, esse novo aplicativo, eu não vou retornar agora o botão, senão ele vai continuar exibindo somente um botão na tela. O que eu vou fazer? Já que eu tenho o layout, eu vou incluir agora esses dois widgets, o botão e o label, dentro desse layout. E a gente faz isso utilizando a função, o método aqui, addWidget. Então eu vou inserir o botão e vou inserir aqui o label. Tá certo? Então, fazendo isso, pessoal, eu vou primeiramente incluir o botão
nessa sequência e depois o label. Ok? Agora, se a gente retornar, ao invés do botão, o layout, a gente vai ter um novo aplicativo que vai possuir dois widgets organizados de maneira sequencial. Então, adicionei o botão e depois o label. Por padrão, a orientação aqui do Box Layout, que arranja esses widgets sequencialmente, ela é uma orientação horizontal. Eu posso também aqui, como propriedade, definir a orientation. Eu posso colocar aqui orientação vertical e aí os meus widgets serão arranjados nessa direção, na direção vertical. Então vejam que eu consigo aqui orientá-los de maneira diferente. E eu posso, pessoal, aqui, os widgets eles são arranjados dentro do Kivy através de árvores. Então aqui eu acabo de criar uma árvore de widgets. Eu tenho um widget base, que é o layout, tá? Que a gente vai chamar de widget pai. E eu tenho aqui dois widgets filhos, que seriam o botão e o label. Cada widget ele só tem um widget pai, mas ele pode ter vários widgets filhos. Obviamente, alguns desses widgets eles não permitem mais de um filho, ok? Mas aí vocês têm que olhar a documentação de cada um deles para verificar se ele possibilita ou não. O caso do Box Layout ele permite então a gente adicionar vários widgets. Inclusive eu posso adicionar um segundo Box Layout se eu desejar. Por exemplo, eu posso criar aqui um layout 2 igual a Box Layout. Vamos colocar aqui agora um Orientation igual a horizontal. E vou criar aqui agora dois labels. Label 2. Vamos colocar aqui label 2 e um label 3. Beleza? Vou agora adicionar o label 2 e o label 3 dentro do layout 2. Então vou adicionar aqui o label 2 no layout 2 e o label 3 no layout 2. O método build ele pode retornar somente um widget, só que eu posso colocar quantos filhos eu quiser neste widget. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou adicionar o label 2 como um filho do layout 1. O layout 2, perdão, eu vou adicionar como um filho do layout 1, fazendo simplesmente layout.addWidget layout 2. O que vai acontecer agora? Dentro do layout eu vou ter três widgets. O label, o botão BT, o label e depois o layout 2. E dentro do layout 2 eu vou ter outros dois widgets arranjados na horizontal. Vamos ver? Então olha só, eu tenho aqui um widget, que é o botão 1, eu tenho agora o label 1 e agora dois outros widgets, label 2 e label 3, arranjados aqui na horizontal. Então, pessoal, a gente vai usar essa lógica construtiva para ir definindo as posições dos nossos widgets, para ir construindo, adicionando novos recursos, novas funcionalidades aqui ao nosso aplicativo. Além do Box Layout, pessoal, nós temos aí o Anchor Layout, que possibilita arranjar os widgets no top, no bottom, left ou right. Então, nessa animação, vocês estão vendo, basicamente, qual é o princípio de funcionamento de cada um dos layouts que a gente tem disponível no Kivy. Então a gente tem o Box Layout, o Float Layout, que a gente vai utilizar na nossa aplicação, onde os widgets podem ser arranjados de maneira mais livre, sem restrições. Temos o Grid Layout, Page Layout e por aí vai. Temos várias opções aqui para estar arranjando os widgets na nossa tela. Ok? Bom, pessoal, então aqui essa introdução eu mostrei o funcionamento básico do Kivy e no próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o Kivy Language, que é a forma que a gente tem mais rápida de construir as nossas aplicações gráficas usando esse framework.
Obrigado e até o próximo vídeo.